por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração do segundo domingo da Páscoa e dia que dedicamos toda a nossa comunidade aos nossos jovens. Nós vamos celebrar também nas seguintes intenções: pela recuperação da saúde de Isabel Maria da Luz Pereira e de Maria Amélia Quinta Parra, em ação de graças por todos os sacerdotes e pela conversão de Alonso Parra, e pelos falecidos Dirceu Segue de Almeida, Walter Segue Carvalho, Lopita Rodrigues Ferreira, falecidos da família Fernandes e Roque, Felisbela Maria de Souza, Efigênia Martim Borges, Olga Maria de Jesus e Domingos Parra Filho. Nós vamos iniciar nossa celebração, colhendo a nossa posição de entrada, nosso Padre Cláudio, nosso canto de entrada. Número 248 do livrinho. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Amém. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai e invoquemos o seu canto. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade.
de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Manifestemos a nossa alegria pela ressurreição do Senhor, cantando glória. Número 136 do livrinho, 136. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores. Nós vos louvamos, ó Criador, vos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores. Nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores. Espírito Santo Consolador, vós que dais vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores. Oremos. É o meu. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis na fé do povo a vós consagrado, ao entrega a servidestes, para que todos compreendam melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para participarmos da liturgia da palavra. O Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro com sua palavra. Por ela, somos reconduzidos ao caminho da fé. Reconheçamos o Senhor que agora vem nos falar. Multidões cada vez maiores de homens e mulheres aderiam ao Senhor pela fé. Leitura do
dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus. Fui levado a ele em Patmos por causa da palavra de Deus e ele disse que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro,
No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para nossa aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo da Páscoa também, pelo então Papa João Paulo II, chamado também o domingo da misericórdia, o dia da misericórdia, e justamente o texto do Evangelho mostra indiretamente devemos a ele o sacramento da penitência, da confissão. Então a confissão não foi invenção da igreja, é algo deixado pelo próprio Jesus. A quem perdoarmos os pecados serão perdoados. Mas assim, estamos vivendo também nesse contexto, nesses dias da igreja, a morte do Papa Francisco, e agora
toda a especulação também do jornalista. Ei, vai que eles gostam dessas coisas, né? E vai ser, tem aposta. O Espírito Santo vai saber o que fazer e quem escolher, verdade? Então vamos manter sempre em comunhão com essa igreja, que ela continua, né? A sua missão. E vemos então, portanto, assim, como essa igreja nasce, né? A partir de Pentecostes, aquilo que nós vamos ler durante todo esse tempo pascal, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, ou seja, os acontecimentos assim, que foram provocados pela comunidade, né? A partir de Pentecostes. E vemos, portanto, sempre, nós vamos perceber sempre primeiro esse sentido da unidade entre eles, né? Eram perseverantes da oração, eram estimados pelo povo, enfim. E assim, né? Atualizando os gestos e ações de Jesus, né? E foram realizando milagres, né? Conforme o poder que Deus lhes tinha dado. Na carta, no livro do Apocalipse de São João, né? Então descreve justamente esse Jesus, né? Esse Jesus que ele é o princípio, é o fim, né? E aquilo que nós também fizemos na noite de Páscoa, quando nós começamos a celebração lá fora, né? Então nós acendemos o círio, depois nós colocamos os cravos, né? Simbolizando as dores, mas também colocamos assim, o alfa e o ômega, princípio e fim, ali do tempo e a eternidade. O alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, portanto, né? É aquele que vem mesmo planificar a história da humanidade, realizar. Princípio e fim, aí do tempo e a eternidade. É aquilo que nos fala hoje a segunda leitura de São João, né? O Apocalipse de São João. Então, por isso que nós celebramos. O Evangelho, portanto, nós temos esse. E nós vamos ver assim. Primeiro começa dizendo assim: ao anoitecer naquele primeiro dia, não foi assim? Naquele dia, o primeiro da semana. Uma prova de que Jesus se deixou ver mais de uma vez no dia de Páscoa mesmo. Né? E Jesus tinha pressa, verdade? Ele queria que todo mundo ouvisse já ressuscitado, verdade? Os discípulos de Emaús também, ele caminhou com eles, apareceu Maria Madalena, portanto Jesus tinha pressa de mostrar que ele, né, havia ressuscitado. Né? E justamente hoje na história de Tomé, diz, aqui, põe aqui, né? Põe aqui os teus dedos, né? Ou seja, para dizer que ele é o mesmo que havia sido martirizado, tinha os sinais, né, dos cravos, na verdade. Né? Então nós temos primeiro também esse momento assim, estavam com as portas fechadas, né? Fechadas. A comunidade, portanto, que ainda não havia entendido, não havia recebido também o Espírito Santo, né? Então pensavam assim, mataram Jesus, quem vai ser o próximo, verdade? Que nós, né? Que aquela não era a próxima vítima, vai passar. É assim. Então Jesus entra. E o que ele diz? Jesus, a primeira palavra, a paz esteja convosco. Imaginemos humanamente, quando acontece uma tragédia assim, numa família, na sociedade, nós demoramos até alguns dias para como que assimilar tudo aquilo em realidade, né? E para voltar à normalidade. E podemos ver também que assim estava o coração dos apóstolos também depois daquela tragédia na Sexta-feira Santa. É aquilo que eles mais precisavam naquele momento, né? A paz, né? Então Jesus se apresenta, está com eles nesse momento, né? E justamente depois coloca a questão da confissão, né? A quem perdoarmos os pecados serão perdoados, a quem os retirarmos serão retidos. E aí a história de Tomé. A história de Tomé, nós já sabemos, né? Mas fica sempre uma pergunta, né? Se alguém souber de responder, ficaria muito contente. Diz que Tomé não estava com eles naquele momento. Onde estava Tomé? Eu também não sei. Por nós sabemos onde deveria
estar como é? Junto com os outros. Por não estar junto com os outros, chamou todo mundo de mentiroso. Verdade? Às vezes isso pode acontecer também na nossa igreja. Quem não acompanha o caminho da igreja não vai entender, né? Não vai entender. E depois desconfia, fala mal. É uma prova justamente como muitos católicos se comportaram em relação à campanha da fraternidade. Quantas reações, né, contra a campanha da fraternidade. E não sei se vocês tiveram assim no Face, quanta gente, quantos católicos desejando a morte do Papa Francisco. Não vi isso? Olha as conversas dos tempos atuais. Não caminham com a igreja, não compreendem, né, o que está acontecendo e depois nessa verdade. Por quê? Porque não acompanham, não participam, não se envolvem, não se informam. Verdade? Tá bom, depois ele acaba fazendo uma profissão de fé bonita, né? Meu Senhor e meu Deus. Pronto. E aí vem uma coisa, outro aspecto importante. Você acreditou porque você viu? Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Aí estamos nós, com certeza, né? E acreditamos, professamos, proclamamos e queremos ser perseverantes nessa fé. Que é justamente o quê? O eixo central de toda a nossa fé, a nossa igreja. É justamente a ressurreição, né? Diz o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos motivo de piada, de chacota, de acusação. Porque estaremos seguindo alguém que até fez algo importante por ele. Foi bom enquanto tudo. E a ressurreição é justamente provar que é totalmente diferente. Então, agradecemos a Deus também a nossa fé, né? E peçamos ao Senhor dom da perseverança e da fidelidade. Então, por isso, então, o Papa João Paulo II proclamou justamente o dia de hoje como o domingo da misericórdia, o dia da misericórdia. Então, chamados que somos, né, justamente nos tempos atuais também, recuperar o verdadeiro sentido do sacramento da penitência e da confissão. Né? Sempre esse sacramento esteve pouco, dizer assim, diante da comunidade um pouco em crise, mas nos tempos atuais mais ainda, verdade. Sobretudo pensando assim que pelas leis que nós temos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, tudo é permitido, né? Tudo é normal, né? Contanto que eu me sinta bem, que pronto, verdade, não tenho mais sentido de culpa nenhuma, como não tivéssemos nenhum ponto de referência fixo, pelo qual justamente depende toda a nossa vida. Né? Então cada um tem os seus princípios, né? Cada um tem a sua verdade, seu discernimento e tomar decisões assim, ao bel prazer. Não é assim. Nós temos elementos que nós não podemos abrir mão da nossa fé. Se nós queremos continuar sendo seguidores de Jesus Cristo, membros da Igreja Católica Apostólica, aquela igreja que Jesus deixou através dos apóstolos. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, eu creio no mundo, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é a minha voz, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós.
e por sua divina misericórdia venha nosso socorro. Como os cristãos das primeiras comunidades, unidos num só coração e uma só alma, supliquemos juntos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que acolheste a fragilidade da fé de Tomé, permitindo-lhe ver para crer, acreditai em nosso esforço para nos tornarmos uma igreja que cada vez mais testemunha a sua fé, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé é posta em prova. Dai-nos a graça de não ceder às tentações do mundo que põem em risco a nossa confiança somente em vós, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, acolhei em seus braços o Papa Francisco, seu servo que por 12 anos esteve à frente de vossa igreja e que foi chamado para junto de vós, dai-lhe participar eternamente da sua glória, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que constituíste os bispos como sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil, que irão reunir-se em assembleia para escolha do novo Papa, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, iluminai e fortalecei todos os membros de nossa comunidade, em especial nossos jovens, que para sempre testemunhem o Cristo ressuscitado, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Tudo isso para nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Podemos irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos as entregas oferidas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancemos a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas com maior júbilo, louvamos neste dia em que Cristo
e ressurgindo, restaurando a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino a vossa glória, cantando uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores, suplicamos, vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo a nosso corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com os nossos bispos, nosso bispo Guido e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós também vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e levam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que espera. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Santa Virgem Maria e seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Felipe e Tiago, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Ele voltou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças,
partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, toda a vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, recordando hoje Dirceu, Walter, Lupita, filhos Bela e Efigênia, Olga, Maria, Domingos e os familiares falecidos das famílias Fernandes e Roque, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Interessante que no Evangelho, o único que levou a fama de não acreditar no
Acreditemos também na igreja, na instituição, que nos transmite sempre a mensagem da salvação. Que nós nos sintamos mesmo. A igreja somos todos nós. A igreja não é uma instituição para mim. Ela é formada por pessoas, por todos os batizados. E nós batizados, portanto, temos que ser justamente a identidade dessa igreja, na sua vocação e também na sua missão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, lembrarmos a morte, a cruz do Senhor.
Cristo venceu. Aleluia. Podemos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, conceder que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos da nossa comunidade. Próxima quinta-feira, dia 1º de maio, é dia do trabalhador, então nós vamos celebrar uma missa às 18 horas, a intenção de todos os trabalhadores e os desempregados. Próximo domingo, dia 4, nós temos a nossa Romaria, a Romaria da Arquidiocese para Aparecida. Ainda temos algumas vagas, se alguém desejar participar. Quem reservou a sua passagem precisa acertar na secretaria até a próxima quarta-feira, 30 de abril. Nós vamos sair da paróquia às 6 horas, próximo domingo. Se alguém desejar participar, então ligue aí para a secretaria e faça a sua reserva. No próximo dia 18 de maio, nós vamos realizar a nossa tradicional feijoada. Nós estamos vendendo ingressos, valor de R$55, e quem puder nos ajudar com uma prenda para o bingo, nós agradecemos. Desejamos juntos uma harmonia, pedindo ao Senhor a intercessão de nosso Senhor, para a nossa igreja, nesse momento que está passando, e esse momento também de transição, entre o Papa que nos deixa e aquele que será eleito, portanto, ela que é a mãe da igreja, nos acompanhe, e nos faça caminhar também com serenidade, acolhendo aquele que vai ser mesmo, aquele que vai nos ajudar a viver na plena comunhão com Deus e também como comunidade de irmãos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo na festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com todos um bom domingo, uma boa semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto. Aleluia. Este é o dia em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. Nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto.